A paz de Cristo, que Deus abençoe a tua vida. Obrigado por estar aí, estar ouvindo, estar compartilhando conosco esse tempo de compartilhar, de estarmos lendo, estudando, né, meditando na palavra de Deus. Deus tem algo poderoso para a nossa vida. Eu creio que Deus está se movendo nesses últimos dias de uma forma ímpar, de uma forma muito intensa. Nós sabemos que o tempo está terminando, o tempo da graça, o nosso Senhor está às portas para voltar à igreja, uma igreja imaculada, uma igreja que é santa, uma igreja que teme o Senhor e que ama a volta do Senhor Jesus. Ele disse que voltará e em breve ele voltará. Quem sabe seja hoje. É o tempo de podermos acertar nossa vida, nos arrepender dos nossos pecados, nossas falhas e sermos realmente santificados através do poder da palavra, porque lá João diz que a palavra é que santifica o homem. Não é psicologia, não é frases bonitas, frases de efeito, não é emoção, não é choro, mas é a palavra viva e eficaz. E quando ela entra no nosso espírito, ela transforma a nossa alma, transforma a nossa mente. E isso que é importante. Então nós enfatizamos muito isso. A palavra de Deus, ela é poderosa para santificar, mudar, transformar a minha vida, como ela fez e tem feito diariamente. E ela é poderosa para transformar, mudar a tua vida. Você que está me ouvindo nesse momento. Queridos, vamos estar falando nas próximas semanas sobre males que afligem a alma. Vamos falar nesse dia, nessa semana, sobre um desses males, que é a pressa. Deixe a pressa e viva melhor. Vamos basear esse estudo, essa ministração, esse compartilhamento no texto que está em Marcos capítulo 6, versículos 30 e 31, que eu vou ler para vocês agora. Diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Vocês veem assim, Jesus falando com os seus discípulos, né, e dando uma instrução em relação ao que eles deviam fazer. Repousar, repouse um pouco, descanse um pouco. Nós vamos discorrer na palavra de Deus, nós vamos lendo a palavra de Deus e a palavra de Deus fala muito sobre isso. Jesus mesmo fala sobre a questão da oração, né? Quando orares, entre no teu quarto, fecha a tua porta, descanse o teu coração, né? Acalma a tua alma, é ali é que Deus fala conosco. É quando nós aquietamos a nossa alma, não na correria, não no dia a dia, né? No dia a dia a gente vai orando, a gente vai conversando, Deus até fala. Mas Deus quer falar de uma forma muito particular quando nós descansamos na nossa alma. Então nós vamos estar meditando em alguns pontos através desse vídeo, com o objetivo de reavaliar nosso estilo de vida, tá? Para nós termos uma melhor qualidade de vida. Então vamos reavaliar o nosso estilo de vida. Esse é o objetivo, um deles. Também entender que precisamos viver de uma forma mais saudável e produtiva. Vamos também entender que não podemos nos deixar ser oprimidos, né, pela correria da vida moderna pelo qual nós estamos passando. Queridos, então um dos grandes males dessa era moderna é a pressa. Como nós temos pressa? Pressa para todas as coisas, né? Nós temos pressa para que as coisas aconteçam, pressa da resposta de Deus, pressa para aquilo que nós precisamos, né? Muitas vezes fazer, e que nós nos apressamos, parece que as coisas têm que ser tudo de forma imediata e rápida. E quanto mais apressado, existe uma cultura que é bem interessante, né? Que talvez esteja afetando a tua vida, ou que talvez esteja na tua mente, na minha mente. E eu já vi muito isso, inclusive no nosso meio evangélico, no nosso até pastores, lideranças, né, irmãos em Cristo, que muitas vezes são oprimidos por esse, ou são enganados, vou dizer assim, melhor dizendo,
enganados por essa cultura, que quanto mais apressada a pessoa, né, aparenta ser, mais bem-sucedida pensam que ela é. Você já viu isso? Pessoas assim, eu tenho agenda, tenho que correr. Eu estou numa reunião, eu tenho que correr. Eu tenho que fazer uma coisa. Eu tenho que ser depressa. Tudo tem que ser depressa, tudo tem que ser rápido. Não se organiza na agenda, não se organiza a sua vida e fazem questão de mostrar isso para as outras pessoas. Eu tenho tantas coisas, tantas decisões a tomar e passa isso para frente, como se estivesse dizendo, eu sou tão importante, eu sou tão importante, minha agenda está sempre cheia, não tenho tempo para nada, não tenho tempo nem para orar direito, não tenho tempo para meditar na palavra, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que... E são tantas coisas apressadas. Existe uma cultura que coloca isso como se fosse isso sinal de sucesso, sinal de eficiência. Isso é uma mentira diabólica. Diabólica. Isso é uma coisa que fica impregnada muitas vezes na nossa mente e no nosso coração, achando que isso é uma verdade. A pessoa está apressada, é uma pessoa que tem uma agenda muito cheia e é uma pessoa bem-sucedida. Mentira do inferno. Não é isso. Muito pelo contrário. A pressa, queridos, é capaz de destruir a alma e impedir que se viva bem. Ela tem esse poder de destruir a alma. A alma fica ferida. A alma ela não tem tempo para receber. Ela não tem tempo para acalmar. Muitas vezes a pressa é sinônimo de uma alma ferida, uma alma doente, uma alma que precisa do poder do sangue de Jesus, precisa ser ministrada pelo poder da palavra. Como Deus é sábio, até nisso, né? Quando Ele diz e orienta, né, a nós nos aquietarmos, é ali que a nossa alma é sarada, é curada. Nós vamos ver no texto de Isaías daqui um pouquinho. É a grande inimiga, a pressa é a grande inimiga da vida espiritual, pois a oração ela exige que nos aquietemos. Ela exige que nós venhamos a diminuir o passo, diminuir o ritmo. O grande problema nosso, né, como cristãos, é ter momento de oração. Nós não temos tempo para oração. Eu não tenho tempo para poder sentar 10, 15, 20, meia hora, uma hora, imagina só. Isso é um grande problema nosso. É uma inimiga da vida espiritual, a pressa. Tem o diagnóstico Carl Jung, famoso psicólogo, ele diz assim, a pressa não é coisa do diabo, a pressa é o diabo. Olha só que forte, psicólogo falando, a pressa é o diabo, não é coisa do diabo, é o próprio diabo, a ponto de que o mal que faz para uma pessoa a questão da pressa. Uma das coisas mais preciosas, amado, ouça bem isso, que Deus nos deu foi o tempo. O tempo é algo precioso. A Bíblia fala, né, que quando nós chegamos aos 70 anos, após isso é um fato, é cansaço. Muitas vezes nós passamos a vida como se não fôssemos morrer, se as coisas fossem eternas aqui na terra, e nós não nos percebemos disso. Estamos perdendo foco, estamos perdendo vida. A vida está passando e nós estamos correndo. Queridos, nós precisamos repensar sobre isso, precisamos reavaliar. Que seja um momento agora de reavaliar a tua vida, reavaliar o que você está fazendo. O que está fazendo com que você corra, que você se preocupe, o que traz estresse para a tua vida? É o ministério, muitas vezes o ministério traz isso. É o trabalho, os afazeres da casa, as relações sociais, que às vezes não deixa você tempo para outras coisas. É muito gostoso estar junto com os irmãos, é muito gostoso ter comunhão, jantar, comer, né, almoçar, passear. Mas o que Deus está dizendo para nós, nesse dia que nós precisamos acalmar a nossa alma, reavaliar o nosso estilo de vida. Jesus falou isso
sobre isso, lá em João 2, quando ele falou, quando ele deu uma resposta para Maria. A questão do tempo era muito, muito bem administrado. Jesus era um ótimo mordomo do tempo. Ele tinha o discernimento do tempo. Ele sabia o tempo, o propósito, as coisas tinham no seu devido tempo. Ele responde para Maria. Maria diz: olha, acabou o vinho. Jesus, e agora? E agora? Né? Jesus responde: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ele sabia o tempo onde ele ia começar a realizar a obra, fazer os milagres. Mas tudo tinha um tempo certo. Tanto que em Eclesiastes ele diz: há o tempo para todo propósito, né, debaixo do céu. Há um tempo para todo propósito. Há o tempo para trabalhar, há o tempo para estudar, é o tempo para a família e é o tempo para o ministério. Há um tempo para a oração, é um tempo de aquietar a nossa alma. A pressa é inimiga da nossa vida espiritual. Então Jesus tinha esse discernimento. Ele nos deixa aí um exemplo para que nós possamos seguir, né, essa questão do tempo. Vamos repensar sobre isso. Como anda a tua vida? Como anda a tua vida? Como anda o teu corre-corre, o teu dia a dia? Ele sabia que o tempo dele era limitado. Tanto é que ele dá um outro exemplo. Jesus fala, né, lá na parábola do semeador, ele fala sobre o resultado da pressa. Queridos, muito interessante isso aqui. O resultado da pressa. Talvez você nem soubesse que existisse esses termos e talvez você nunca tenha visto por esse ângulo. Olha só na parábola do semeador, no capítulo 8, versículo 14, ele diz bem assim: a semente, né, se referindo a semente que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Perceba o tempo. Os cuidados, as riquezas e os deleites da vida sufocaram aquela semente. Ou seja, a pressa, a todos os afazeres do dia a dia, né, fizeram com que aquela palavra, aquela semente que foi lançada, ela foi sufocada. Quantas vezes, né, a palavra de Deus não tem amadurecido, não tem dado fruto, porque nós sufocamos ela. Sufocamos ela e ela não consegue nem dar fruto, ela não consegue enraizar, não consegue penetrar no nosso coração, porque o penetrar no coração da palavra, ela vem por meditar, ela vem por ler, ela vem por inclusive, gravar na nossa mente. Nós precisamos ter esse tempo para essas coisas. E vê que ele coloca assim, então, dois resultados da pressa. Mantém as pessoas sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida. E impede que a semente de Deus crie raízes no coração. A pressa, queridos, é uma grande inimiga. Jesus tinha plena consciência desse tipo de problema já na sua época. Tanto é que repetidas vezes ele se afastava. Você vai ler na Bíblia, você vai ver vários momentos em que Jesus se afastava das multidões e se afastava das atividades exatamente para estar com o Senhor, para acalmar a sua alma. Muitas vezes nós não temos direção de Deus, nós não temos resposta de Deus, porque nós não temos tempo para parar. A pressa, é muito mais fácil ligar para o pastor, ligar para o líder. Ô líder, o que eu faço? Ô pastor, estou precisando aqui. Queridos, a gente não nega jamais um aconselhamento. A gente jamais nega uma orientação. Mas Deus também, e Ele quer confirmar
uma orientação que vinha do alto dos céus, que vinha direto do trono sobre a tua vida. Eu posso falar normalmente o aconselhamento, quando eu dou uma orientação, eu digo, confirme com Deus isso. Confirme com Deus. Esse final de semana estávamos vendo a lembrança sobre um texto, né? E algo que Deus tem meditado, tem ministrado no meu coração. Nós vamos lá no texto de Josué, capítulo 1, você vê aí Deus falando 3 vezes para Josué, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. E diz ainda, eu estou contigo. É a Deus falando com Josué. Mas se olhar no capítulo 31 de Deuteronômio, antes mesmo de Deus vir a confirmar, Moisés falou com Josué da mesma forma. Josué disse, ser forte e corajoso. Moisés falou para Josué, disse, seja forte e corajoso. Deus é contigo onde você for. Você vê, Moisés falou com Josué e Deus veio a confirmar aquilo que Moisés já tinha falado. Então houve uma confirmação, como nós precisamos da confirmação. Quando você vai receber um conselho, uma orientação, acalma o teu coração. Vai na presença de Deus. Deus vai confirmar ou não aquilo que você recebeu como uma orientação. Então é muito importante esse relacionamento com Deus. É muito importante esse relacionamento com a palavra e com o Espírito da verdade. Queridos, Jesus ensinava seus seguidores em relação a isso. Você vê que no Marcos 6,31, que nós lemos, Jesus diz bem assim para eles. Diz, vinde repousar um pouco, à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Imagina, Jesus chega a dizer e ensinar para os seus discípulos exatamente isso. Será que isso não cabe para nós hoje? Vinde, repouse um pouco, descanse teu coração, vá para um lugar deserto, vá para o teu quarto, vai no meio do mato, vai lá para o monte, descanse, relaxe, reavalie a tua vida. E essa citação não foi feita no sentido de elogio, porque ele não estava elogiando, vocês trabalharam tanto, agora... Não, ele está dizendo, vocês precisam aprender umas coisas. E na verdade ele fez isso como no sentido de uma crítica aos seus discípulos. Eu dei inteligência, eu derramo sabedoria sobre a vida de vocês, mas vocês não sabem discernir isso. Correm que nem uns loucos, né? São culpados demais. Para parar e se ocupar de coisas pequenas. Penso que coisas pequenas não têm valor, que são as coisas pequenas que têm mais valor. Eu já ouvi isso, talvez você tenha ouvido, né? Diz que num pequeno frasco tem os melhores perfumes. Né? Às vezes as pequenas coisas têm as coisas mais valiosas que Deus tem para nós. Às vezes parar para comer, para descansar, para conversar com a família, conversar com o filho, com a filha, com a esposa, com o esposo. Descansar. Seguir a Cristo não era e nem é coisa que se faça às carreiras. Presta atenção. Seguir a Cristo não era e nem é coisa que se faça correndo. As pessoas acham que é fazendo. Não é isso. Quem o segue não pode andar mais depressa do que ele lhe der o caminho. Jesus vivia ocupado, mas nunca com pressa. Essa é uma grande verdade para mim e para ti. Deus afirma através da palavra de Isaías de quem é como o mar agitado, incapaz de sossegar e que não tem paz é o ímpio, que não é o nosso caso. Isaías 57, 20, 21 diz, mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Para os perversos, não para nós. Queridos, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos fortalecer nesse dia, que nós possamos realmente avaliar a nossa vida. Isaías 57, eu deixo assim para você ler em casa, do versículo 15 ao 19. E aí eu só quero citar 2 versículos desse texto,
para você meditar, porque o Senhor tem uma resposta para aquele que é incapaz de sossegar. Ele diz assim: por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios, criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, eu o sararei. Queridos, o salmista ainda diz, o Salmo 57, a parte B, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. À sombra das tuas asas. Que você possa descansar à sombra das asas do Senhor. Queridos, eu quero deixar essa advertência, eu quero que você entenda, que você reavalie a sua vida. O que mais importa, o que tem mais valor para ti e para mim. Deus, eu abençoo a vida de todo aquele que está me ouvindo. Que o Senhor esteja ministrando a verdade. E possamos realmente viver de uma forma tranquila, descansando, debaixo das tuas asas. Eu os abençoo, eu peço que o Senhor fortaleça, renove suas forças. Sara, Senhor, a alma, sara as feridas, para que possamos verdadeiramente nos aquietar diante do Deus poderoso. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada e guarde essa. A pressa é inimiga. Nós precisamos aquietar o nosso coração. Que o Senhor possa aquietar o teu coração nesses dias, em nome de Jesus. Amém.